Olha, um fenômeno ambiental tem alertado pesquisadores e pequenos agricultores aqui no Piauí, que é a seca verde. Apesar das paisagens esverdeadas, foi constatado que pequenos riachos, barreiros estão parcialmente secos e plantações de pequenos produtores estão se perdendo no interior do Piauí. Nós vamos ao vivo com o Francisco José entender um pouco mais sobre esse aspecto da seca verde. Inclusive, técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos foram fazer um trabalho percorrendo cerca de 2.000 quilômetros aqui no interior do Piauí, ajustando a rede que mede as chuvas aqui no estado, e o que mais se viu foi essa situação. Vegetação esverdeada, mas as reservas d'água realmente em níveis muito baixos. Francisco. Exatamente, Tiago, você descreveu muito bem, porque há uma sensação do ponto de vista visual de que está tudo bem. Campos bem verdejantes, aquele verde vivo, porém, quando vai se constatar efetivamente, a gente não tem, por exemplo, a situação de chuva regular, não temos, por exemplo, riachos cheios, nem mesmo os barreiros, enfim, uma série de problemas que causam impactos diretos, especialmente para os pequenos produtores. Eu converso a partir de agora com a Sara Cardoso, climatologista, ela conversa com a gente, inclusive estamos aqui na sala de monitoramento da SEMAR, para a gente atualizar a nossa audiência, Sara, sobre esse aspecto. Primeiro vamos explicar, do ponto de vista técnico, o que é a seca verde. Bom dia. Bom dia a todos e todas. É exatamente isso que vocês falaram. A seca verde é um fenômeno onde a gente observa a vegetação esverdeada, mas a produção, aqueles grãos que são manipulados, aquela cultura que a gente vai mexer no solo, ela não se desenvolve. Então, a primeira característica é a perda dessa produção, que já foi constatado pelos observadores de secas, que são pequenos produtores. Eles perderam as primeiras safras de milho, de mandioca e feijão. Outra característica é a chuva irregular. Aí você pode questionar por que em alguns municípios apresentaram aí, em janeiro, chuva acima da média. Nós tivemos muitas ocorrências de eventos extremos. Então, aqueles eventos extremos, eles contabilizaram nessa conta total do mês. O que é necessário para que o solo se desenvolva e os riachos fiquem cheios de água é uma chuva regular. Ocorria um evento extremo e passava 10 dias sem chuva. Então, isso não é bom para a agricultura. Nós constatamos também alguns riachos secos, alguns barreiros que não conseguiram encher, E aí, isso é importante porque a gente precisa ver, de fato, observar essa paisagem para poder analisar todos os elementos e trazer essa questão. E foi identificado nesses 2.000 quilômetros percorridos, tanto na porção norte quanto sudeste e sudoeste, nós já identificamos a seca verde. Bom, diversos municípios da região norte estão incluídos nesse levantamento. Você recebe também informações atualizadas o tempo todo da situação, o que não é tão comum quando a gente fala especialmente do norte para este período, né? Exatamente. A gente teve aí o relato de uma produtora rural de Piripiri, de Cajueiro da Praia, de São Miguel do Tapuio e Cocal. Então, esses eles já apresentaram, a gente fez essa visita nesse primeiro ciclo, na primeira semana de fevereiro, e aí eles relataram a mesma condição. Cajueiro da Praia, que é influenciado diretamente pela ZECIT, que já vem oscilando desde janeiro, não tem registrado chuvas com recorrência. As chuvas, elas têm ficado ali entre 1 e 15 milímetros, mas ocorrem 2 dias de chuva e 5 não. Então, isso atrapalha o desenvolvimento das culturas. Nós identificamos também o solo bastante seco, o solo não está úmido, naquela região, e assim como no sul, alguns riachos, eles não estão na condição que deveriam estar, como se compararmos aos anos anteriores. Então, a gente está observando aí que essa irregularidade na chuva é que tem impactado nessa questão. Em muitos municípios, a primeira safra já foi perdida. Em muitos municípios, esses produtores, pequenos produtores, já falaram que perderam a safra do milho, do feijão e da mandioca, a primeira, Na segunda safra, por exemplo, o campo do Buriti, nós temos um pequeno produtor lá que ele disse que o milho já está a 20 centímetros do solo, mas não passa daquilo, Então já é algo preocupante para a segunda safra dele. E só para a gente encerrar, qual é a perspectiva para as próximas semanas? Pronto, aí para as próximas semanas, sudeste e sudoeste, na verdade os 3 meses, a gente já tem a previsão aí dos 3 meses que vai ficar abaixo da faixa normal. Para centro-norte e norte ainda há uma esperança, tendo em vista que a gente vai entrar nos 2 meses mais chuvosos, que é março e abril. Mas a gente tem aí várias influências negativas, a gente tem
um bloqueio atmosférico, né, em virtude da Madem Júlia. Nós temos aí a alta subtropical do Atlântico Sul, que está estacionada, que deveria empurrar essa umidade para dentro do nosso território através da alteração dos ventos. Então, a gente vai ficar monitorando, né, e aí estamos sofrendo os impactos das mudanças climáticas. Sara Cardoso, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Tiago Melo, um assunto que nós também vamos continuar acompanhando de perto. É com você aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações. A propósito disso, o governo do Piauí reconhece até o momento 82 cidades em situação de emergência devido à seca ou à estiagem. Muitos desses municípios sofrem com a situação desde junho de 2024. Com o reconhecimento, é possível solicitar recursos e insumos. A Defesa Civil acredita que após o início das chuvas, em março, algumas regiões podem não precisar mais do suporte.